Amplamente celebrado como uma das estrelas de ação mais inconfundíveis de Hollywood, Charles Bronson construiu uma carreira lendária em cima de sua persona taciturna e reservada que hipnotizava o público. Vindo de uma origem humilde como mineiro de carvão, ele cultivou uma aura de profundo mistério e extrema privacidade. Contudo, por trás da aparência austera desse ícone do cinema, escondia-se um mundo pessoal profundamente protegido, marcado tanto por triunfos notáveis quanto por profundas mágoas. Sua existência foi definida pela luta, provando que uma vida difícil pode coexistir tanto na pobreza quanto nos privilégios da fama. Seu romance com a atriz Jill Ireland permanece uma das histórias de amor mais extraordinárias da indústria, embora tenha terminado em uma verdadeira tragédia. A narrativa de Charles Bronson e sua amada esposa envolve perdas devastadoras, mas também destaca um legado poderoso que continua a ressoar. Nascido Charles Dennis Buczynski em 3 de novembro de 1921, em Ehrenfeld, Pensilvânia, ele fazia parte de uma família numerosa, sendo um dos 15 filhos de pais imigrantes lituanos. Enfrentando graves dificuldades financeiras, o jovem foi forçado a trabalhar em minas de carvão locais para ajudar a sustentar sua família. Essa origem humilde e árdua moldou permanentemente seu caráter, infundindo sua atuação com uma autenticidade crua que ressoava tanto dentro quanto fora das telas. Criado em uma família americana de primeira geração, Bronson lembrou mais tarde que sua família tinha pouco domínio da língua inglesa durante seus primeiros anos. De fato, ele afirmava que seu sotaque permaneceu tão carregado durante seu serviço militar que seus colegas o confundiam com um estrangeiro. Apesar disso, ele era multilingüe, fluente em russo, lituano e inglês. Fazendo história para sua família, ele se tornou o primeiro membro a se formar no ensino médio antes de se alistar na Força Aérea do Exército dos EUA em 1943. Deixando as minas para trás durante a Segunda Guerra Mundial, ele serviu inicialmente no 760º Esquadrão de Treinamento de Artilharia Flexível. Em 1945, ele estava estacionado em Guam com o 61º Esquadrão de Bombardeio do 39º Grupo de Bombardeio, atuando como artilheiro aéreo a bordo de um Boeing B-29 Super Fortress. Completou com sucesso 25 missões de combate sobre o território japonês, retornando para casa com a medalha Coração Púrpura, concedida por ferimentos sofridos em batalha. A guerra deu um novo rumo à vida do veterano. Depois de exercer diversas funções temporárias, ele decidiu seguir a carreira de ator. Ele encontrou emprego pintando cenários teatrais para uma trupe de teatro da Filadélfia, o que gradualmente o levou a atuar em papéis menores. Impulsionado em parte pela paranoia anticomunista generalizada da época, ele abandonou seu nome de solteiro, Buczynski, em favor de Bronson para melhor direcionar sua carreira promissora. Eventualmente mudou-se para Nova York, dividindo um apartamento com o futuro astro Jack Klugman, antes de seguir para o oeste para se aperfeiçoar no Pasadena Playhouse. Após vagar sem rumo até encontrar sua verdadeira vocação por meio da formação teatral, Bronson conseguiu seu primeiro papel não creditado no filme de Henry Hathaway de 1951, You're in the Navy Now. Supostamente, ele garantiu o papel de marinheiro simplesmente por ser o único candidato capaz de vomitar sob comando. No mesmo ano, ele apareceu em The People Against O'Hara, de John Sturges, e no drama policial The Mob. Ao longo da década de 1950, sua visibilidade aumentou constantemente por meio de uma série de filmes, incluindo Battlezone, Pat and Mike, Diplomatic Courier e Bloodhounds of Broadway, em 1952. Ele também assumiu papéis em The Marrying Kind, Red Skies of Montana, e se reuniu com o diretor Henry Hathaway para My Six Convicts. O público da televisão se familiarizou com ele depois que ele lutou boxe com Roy Rogers em um episódio de The Roy Rogers Show. Ele também atuou ao lado de Red Skelton como um pugilista chamado Cauliflower McPug no programa The Red Skelton Show e contracenou com Lee Marvin na série de espionagem Beef Baker USA.
Um grande marco em sua carreira aconteceu em 1953, quando André de Toth o escalou para o papel de Igor, o capanga surdo-mudo de Vincent Price no clássico do terror A Casa de Cera. Bronson estudou a língua americana de sinais para aperfeiçoar sua atuação silenciosa. O filme foi um sucesso fenomenal, arrecadando mais de 23 milhões de dólares. Devido ao seu enorme valor cultural histórico, a Biblioteca do Congresso o adicionou ao Registro Nacional de Filmes em 2014. Ao mudar oficialmente seu sobrenome artístico para Bronson, em 1954, supostamente inspirado pelo caso Bronson Gate da Paramount Studios, ele buscou se distanciar do preconceito anti-soviético que tinha como alvo nomes do leste europeu. No final da década de 1950, ele já estava construindo rapidamente uma reputação formidável na indústria cinematográfica. Ele continuou a garantir papéis secundários em filmes como o drama de guerra de John Sturges, de 1959, Never So Few. No ano seguinte, Sturges o escalou como um dos mercenários titulares que defendem uma cidade no faroeste de 1960, The Magnificent Seven. Embora tenha recebido um salário relativamente modesto de $50 mil americanos, a atuação convincente de Bronson ajudou a impulsionar o filme a um enorme sucesso na Europa. Hoje, ele também está no Registro Nacional de Filmes por sua importância cultural e histórica. Ao longo de 1960, ele manteve uma forte presença na televisão com participações em Riverboat, The Islanders e Laramie. Consolidou ainda mais sua carreira na telinha com um papel recorrente na segunda temporada de Hennessy. Seu portfólio no cinema expandiu-se com Shakespeare 15, de Richard Donner, Master of the World e A Thunder of Drums. Em 1961, aparições em The Twilight Zone e One Step Beyond elevaram ainda mais seu reconhecimento. Uma participação especial no programa infantil General Electric Theatre lhe rendeu até uma indicação ao Emmy. Seu verdadeiro sucesso veio em 1963 com A Grande Evasão, The Great Escape, o aclamado épico de John Sturges sobre prisioneiros de guerra na Segunda Guerra Mundial. Produzido com um orçamento de $4 milhões americanos, o clássico arrecadou $11,7 milhões americanos nas bilheterias, tornando-se um dos maiores sucessos do ano e garantindo uma indicação ao Globo de Ouro de melhor filme. Em 1968, sua carreira deu uma guinada significativa em direção ao cinema europeu, transformando-o em um astro internacional muito além de Hollywood. Cineastas franceses o descobriram trabalhando em Villa Rides e o convidaram para coestrelar com Alain Delon em Adieu l'ami. Filmado em Marselha e Paris, o filme arrecadou mais de $6 milhões na França, consolidando seu status como um dos principais atores do cinema internacional. Da mesma forma, o faroeste Spaghetti de Sergio Leone, Era uma Vez no Oeste, vendeu milhões de ingressos na Alemanha, França e Itália, tornando-se outro triunfo monumental. Este filme também foi posteriormente preservado no Registro Nacional de Filmes. No início da década de 1970, sua reputação em Hollywood decolou, particularmente por meio de uma parceria frutífera com o diretor Michael Winner, que começou com A Terra de Chato. A colaboração mais marcante entre eles aconteceu em 1974 com o thriller Desejo de Matar. Interpretando Paul Kersey, um arquiteto nova-iorquino levado ao vigilantismo após uma tragédia familiar, Bronson se tornou o símbolo cinematográfico da justiça. Apesar das críticas pela violência gráfica, o filme arrecadou $22 milhões americanos e o consagrou como um astro de ação de primeira grandeza. Esse triunfo gerou 4 sequências ao longo de 2 décadas, consolidando seu status para o público do mundo todo. Em 1975, ele estrelou 2 produções de Tom Gries, Breakout e a adaptação do faroeste Breakheart Pass, de Alistair MacLean. No mesmo ano, entregou o que o crítico Roger Ebert considerou uma de suas performances mais marcantes, um lutador de rua da época da Grande Depressão no aclamado filme Hard Times, de Walter Hill.
Ao final de 1975, Bronson figurava como o quarto ator mais lucrativo dos Estados Unidos. Continuando a diversificar sua carreira, ele estrelou a comédia western de 1976, From Noon Till Three, e St. Ives, seu primeiro projeto com o diretor J. Lee Thompson. Sua atuação no thriller baseado em fatos reais de Irvin Kershner, Raid on Entebbe, 1977, lhe rendeu aclamação da crítica e uma indicação ao Globo de Ouro de melhor ator em filme para televisão. Sua colaboração com Thompson rendeu vários outros filmes no final da década de 1970 e início da década de 1980. Ele também contracenou com Lee Marvin como um rival implacável na adaptação da história real Death Hunt. O New York Times elogiou ambos como profissionais experientes que trouxeram imensa substância aos seus personagens. Embora tenha sido considerado para papéis importantes em Superman e Fuga de Nova York no final da década de 1970, ele acabou não sendo escolhido. Em vez disso, a década de 1980 o viu dominar o gênero de ação, colaborando fortemente com a Cannon Films. Ao retomar seu papel de vigilante em Desejo de Matar 2 e sequências subsequentes, ele reforçou sua imagem de herói de ação implacável. Essa tendência continuou com thrillers intensos como O Mal que os Homens Fazem e 10 para a Meia-Noite, onde interpretou consistentemente figuras implacáveis em busca de justiça. No entanto, em 1986, surpreendeu o público ao abandonar papéis violentos para interpretar o líder sindical Joseph Jablonski em Ato de Vingança. Deixando de lado suas habituais armas de fogo e brigas físicas, Bronson entregou uma atuação profundamente honesta. Os críticos elogiaram sua interpretação por demonstrar uma profundidade emocional muito além de seus filmes de ação habituais. Apesar de sua imensa fama e riqueza, Bronson permaneceu notoriamente reservado, mantinha uma postura extremamente discreta e raramente concedia entrevistas. Ele carregou os pesados fardos de sua juventude pobre diretamente para sua lucrativa carreira em Hollywood. Conhecido por ser quieto e reservado, ele frequentemente evitava assistir aos seus próprios filmes. Nutria um ressentimento persistente em relação aos figurões da indústria que o haviam desprezado no início da carreira, e suas interações com colegas de trabalho e a mídia eram muitas vezes incrivelmente diretas. No entanto, como observou Roger Ebert, Bronson possuía uma clara vantagem sobre seus pares. Sua aura intimidadora na tela era igualmente ameaçadora na vida real, conferindo-lhe uma presença única. Sua capacidade de incorporar personagens durões o tornou uma figura inesquecível na história do cinema. Enquanto sua vida profissional florescia, seu mundo pessoal mudou para sempre quando conheceu a atriz Jill Ireland. Na época, ela era casada com seu amigo e colega, David McCallum. Segundo a lenda de Hollywood, Bronson disse audaciosamente a McCallum: "Vou me casar com a sua esposa." Fiel à sua palavra, após o término do casamento de Ireland e McCallum, ela e Bronson se casaram em 1968. A parceria profundamente afetuosa entre eles se tornou um dos romances mais lendários de Hollywood, com Ireland atuando em inúmeros filmes ao lado dele. Ela se tornou sua principal musa, e o vínculo inegável entre eles foi construído sobre uma profunda compreensão mútua e uma ambição compartilhada pelo sucesso. Juntos criaram 7 filhos, formando uma família muito unida. Priorizando a vida privada em detrimento do glamour da indústria, Bronson e Ireland mantiveram um perfil notavelmente discreto. O charme radiante e a beleza estonteante dela complementavam perfeitamente a imagem estoica dele, trazendo uma luz brilhante ao seu mundo. Como um dos casais mais poderosos de Hollywood, prosperaram até receberem uma notícia devastadora. Tragicamente, a vida lhes reservou um golpe brutal em 1984, quando Ireland foi diagnosticada com câncer de mama. Bronson permaneceu ao seu lado com fervor, oferecendo apoio inabalável durante sua árdua provação. Na esperança de inspirar outras pessoas que enfrentam batalhas semelhantes, Ireland relatou sua difícil jornada através de múltiplas cirurgias e tratamentos. Seu livro de memórias, Life Wish, Desejo de Vida, tornou-se uma profunda fonte de encorajamento para inúmeras pessoas que lutam contra graves problemas de saúde.
Após uma dolorosa e prolongada batalha de 6 anos, Jill Ireland faleceu em 1990. A perda devastou Bronson, que sentiu o peso esmagador de sua ausência. Amigos e familiares notaram que o viúvo enlutado mudou fundamental e permanentemente. Com sua vida irrevogavelmente alterada por sua morte, ele gradualmente se afastou dos holofotes de Hollywood. Embora tenha continuado a atuar, seu espírito nunca mais foi o mesmo sem ela. Ele simplesmente não conseguiu preencher o enorme vazio deixado pela morte dela. Buscando reencontrar a alegria em seus últimos anos, casou-se com Kim Weeks, funcionária da Fundação Dove e cantora, em 1998. No entanto, a idade e a saúde debilitada logo alcançaram o astro de ação outrora indestrutível. No final da década de 1990, sua condição física começou a se deteriorar. Ele desenvolveu a doença de Alzheimer, que comprometeu gravemente suas funções cognitivas e memória, exigindo cuidados intensivos. Em uma homenagem comovente à sua falecida esposa Jill, ele mandou fazer uma bengala oca especialmente para carregar secretamente suas cinzas aonde quer que fosse. O legado de Ireland foi consolidado com uma estrela póstuma na calçada da fama de Hollywood em 1991. Além disso, um filme para a televisão baseado em sua autobiografia, Reason for Living, The Jill Ireland Story, foi produzido. Mesmo em seus últimos anos, Bronson permaneceu a figura discretamente poderosa que seus fãs adoravam. Em 30 de agosto de 2003, Charles Bronson faleceu aos 81 anos devido a complicações de uma pneumonia. Sua morte marcou o fim de uma era em Hollywood. Fãs do mundo todo lamentaram a perda de um ícone querido, cuja intensidade em cena cativou milhões. Seu falecimento não foi apenas a perda de um ator brilhante, foi uma despedida sincera a um homem definido por uma força incrível, um amor profundo e um espírito indomável. Embora seu sucesso no cinema tenha definido sua carreira, encontrar Jill Ireland foi o que realmente definiu sua vida. Apesar de raramente demonstrar emoções, seu profundo romance provou que até mesmo os indivíduos mais durões possuem um coração vulnerável. Cativado por seu espírito e beleza, ele baixou completamente suas defesas. Juntos, eles forjaram o que sempre será lembrado como uma das maiores parcerias da história de Hollywood. Seu atestado de óbito oficial citou doenças respiratórias como a causa principal, com Alzheimer e pneumonia listados como fatores contribuintes. Refletindo sobre seu falecimento, o crítico de cinema Stephen Hunter observou com sensibilidade que Bronson exalava uma firmeza estoica, força e uma potente energia vital masculina. Ele foi sepultado no cemitério de Brownsville, em West Windsor, Vermont, enterrado ao lado da bengala que continha as cinzas de Ireland, um símbolo comovente de seu reencontro eterno. Hunter observou que, embora talvez não fosse um ator tradicional, ele era um mestre absoluto em dominar uma cena com sutileza. Bronson era o homem por excelência que simplesmente fazia o trabalho sem nunca desistir e sem nunca reclamar. Sua nobreza silenciosa era poderosa justamente por não exigir diálogos. Ele tinha plena consciência de seu apelo comercial, tendo dito a Roger Ebert em 1974: "Sou apenas um produto, como um bolo ou um sabonete que será vendido." Charles Bronson possuía uma força magnética rara que fazia a câmera cinematográfica reagir completamente à sua presença. Embora ele tenha partido, seu profundo legado e importância cultural estão longe de se apagar. Seu estilo único revolucionou o gênero de ação, particularmente em sua exploração da justiça e da moralidade. Ao retratar protagonistas robustos e moralmente complexos, ele apresentou uma masculinidade profunda e cativante que prendia o público. Essa enorme influência continua a reverberar até hoje, com inúmeras estrelas de ação modernas devendo muito ao caminho que ele trilhou. Fãs ao redor do mundo continuam a reverenciar o incrível legado deixado por Charles Bronson e Jill Ireland. Enquanto sua filmografia impactante inspira novas gerações de artistas, a corajosa transparência dela em relação à sua luta contra o câncer continua a gerar uma conscientização vital.
A história de amor duradoura deles permanece como um poderoso testemunho de compromisso. Sem dúvida, a paixão genuína presente em seus filmes e suas narrativas envolventes são os principais motivos pelos quais ele permanece uma força cinematográfica atemporal. Jill Ireland era muito mais do que apenas sua esposa, e Charles Bronson era muito mais do que um simples durão de Hollywood. Juntos, eles construíram um romance inesquecível. Das profundezas da pobreza ao ápice da fama, a trajetória extraordinária de Bronson continua sendo uma profunda fonte de inspiração para todos aqueles que ousam sonhar.